Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre publicação de e-book na Amazon. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para se vocês quiserem dar uma olhada. E é um dos vídeos que tem mais comentários, mais perguntas de gente que assiste. E é interessante que os comentários, as perguntas, né, essa interação que existe ali, não é só por parte de gente que nunca publicou na Amazon e está interessada em publicar. Também tem muita gente que já publicou e está com alguma dúvida em relação a algum aspecto. Por exemplo, teve uma moça que perguntou se existiria alguma forma de acompanhar a leitura, né? Saber se as pessoas estão lendo. Ela disse, eu tenho o relatório de vendas, né? Eu sei quantas pessoas compraram o livro, mas eu não sei quantas pessoas estão o lendo. E ela queria saber essa informação. Não sei se é possível ver isso, que foi o que eu respondi para ela. Mas logo na sequência veio alguém perguntar se ela estava ganhando dinheiro com isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu decidi falar a respeito disso porque é uma coisa meio recorrente que as pessoas estejam extremamente preocupadas com o retorno financeiro, no caso da escrita, ou o retorno financeiro da arte de alguma forma. E eu entendo, porque a gente quer trabalhar com arte, a gente quer ser recompensado de alguma forma com isso, mas às vezes parece que a gente coloca um pouco o carro na frente dos bois. Nesse sentido, eu acho que a primeira questão não tem que ser se a pessoa que está escrevendo ganha alguma coisa com isso ou não. Porque se você está interessado em escrever, se você está interessado em investir mais tempo na sua arte, seja ela qual for, não estou falando só de questão de escrita, pode ser desenho, pode ser pintura, pode ser, enfim, qualquer coisa, música. Se você quer investir mais tempo nessa sua aptidão, na sua arte, na arte que te interessa, a última coisa na qual você tem que pensar é o retorno financeiro. Não porque não deva ser, mas porque ele é difícil. Não é uma coisa muito simples você ter algum retorno financeiro a partir da sua produção artística, a partir do seu trabalho artístico. Geralmente você vai ter que ter alguma outra fonte de renda, algum trabalho paralelo para o seu sustento enquanto você se dedica a essas questões artísticas, até que talvez algum dia você possa viver somente disso. E mesmo assim, em algumas áreas, em algumas categorias dentro dessas áreas, continua sendo difícil e talvez nunca seja possível você viver somente da sua produção artística. Isso é uma coisa que você já tem que ter em mente no começo. Se você conseguir viver da sua arte, então você conseguir um retorno financeiro suficiente para que você fique só nisso, é mais do que você esperava, você não tem que esperar isso de antemão. Não é que seja impossível também viver somente da escrita, viver somente da literatura, viver somente da arte. Por exemplo, enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu frequentei um clube de escritores. E nesse clube de escritores, geralmente eles levavam convidados para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, para falar um pouquinho a respeito de alguma coisa que eles faziam bem dentro do universo da escrita e explicar como é que era aquilo e passar adiante essa informação, né? E eu me lembro de ter assistido a uma moça falando justamente do mercado editorial dentro da Amazon. Então era uma autora que publicava exclusivamente pela Amazon, ela não tinha outra editora, ela não publicava por outros meios, ela publicava exclusivamente pela Amazon e ela tirava de 4 a 5 mil dólares por mês vendendo livros. Ou seja, maravilha, né? Ela tava, de fato, se mantendo a partir da própria escrita. Mas aí tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, essa moça escreve numa categoria que tem muitos leitores, que é romance cor-de-rosa, né? Romance romântico, aquelas histórias de o rapaz e a moça e eles se encontram e tem todos os conflitos para que eles possam ficar juntos e tarará. Então é uma área que tem muitos leitores. Isso já faz com que ela tenha um alcance um pouco melhor.
Dependendo do que você escreve, o alcance não vai ser o mesmo que ela tem. Outra coisa, ela tem muitos livros publicados. Até por ser uma estrutura bastante simples, uma estrutura de história bastante simples, ela não leva tanto tempo na produção dos livros dela. Então ela tem vários títulos disponíveis, ela tem umas continuidades, que é um negócio estratégico até, porque a pessoa leu o primeiro, gostou, geralmente ela vai comprar o segundo, e quem chega primeiro até o segundo geralmente vai comprar o anterior, enfim, tem todo um processo estratégico em torno dessa questão das sequências, dessas trilogias e tal, né? Então, ó, ela tá escrevendo dentro de um gênero que tem um público grande, ela tem muitos títulos publicados e ela investe muito em divulgação e tem uma newsletter. Eu falei pra vocês que ela recebe da Amazon 4 a 5 mil dólares por mês. Só que 2 mil dólares desse valor ela reinveste com propaganda, com divulgação de várias formas, divulgação dentro da própria Amazon. Eu não sei se tem isso aqui já, mas a Amazon americana, ela tem um sistema de AdWords, como se fosse um sistema parecido com o Facebook, os ads do Facebook, os ads do Google e etc. A Amazon tem um sistema interno de propaganda para você fazer a propaganda do seu livro. E essa autora investe de volta uma boa parte do dinheiro que ela ganha na divulgação, na promoção do livro dela. E aí isso gera novos leitores e vai criando-se um ciclo, né? Aparentemente ela começou com pouco dinheiro, com 200 dólares, investindo 200 dólares na divulgação do trabalho dela, mas foi aumentando à medida que as vendas e o retorno foram aumentando. Então é só por conta disso, é só por conta desses fatores combinados que essa moça consegue esse valor como retorno do trabalho dela, como retorno da escrita dela, mesmo não sendo uma autora conhecida. Ela é uma autora miúda, é uma autora que não tem muitos leitores assim. Ela não é um nome dentro da escrita, mesmo dentro do gênero dela, ela não é um grande nome. Só que ela está investindo e tendo um retorno desse investimento. Funciona assim, especialmente em relação à Amazon, né? Uma das coisas que atrapalha esse movimento, esse viver de escrita, são dois mitos que a gente acredita muito, eu não sei se é geral, mas eu sinto que isso é muito comum no Brasil. Primeiro, o mito do olheiro. O mito do olheiro é aquele que trata da ideia de que você vai ser descoberto por alguém. Você não precisa investir, você pode só colocar seu livro lá na Amazon, por exemplo, ou você pode publicar seu livro em algum outro lugar, ou você pode publicar seus textos em um blog, ou enfim, no Facebook e tal, e aí vai aparecer alguém que vai olhar para esses textos e vai reconhecer o quanto eles são excelentes. E essa pessoa vai te pegar pela mão e vai te levar ao topo. Isso não existe. Eu não vou dizer que não existe absolutamente. Pode ser que de repente alguma pessoa passe ou tenha passado por isso. Só que não é a regra. E se a gente se mede ou a gente tem um comportamento considerando a exceção e não a regra, a gente nunca vai sair do lugar. Você tem que considerar o que é a regra. O que é a regra dentro desse universo de publicação de livros, de indústria cultural? A regra é: você tem que mostrar o seu trabalho. Você tem que levar o seu trabalho a algum lugar. Você tem que levar o seu trabalho ao leitor, ao consumidor desse trabalho, a pessoa que vai apreciar esse trabalho de alguma forma. E aí esse mito conversa muito com um outro mito, que a gente também alimenta muito, especialmente no Brasil. Acho que em geral também, mas no Brasil é muito comum. Que é o mito do artista recluso, do artista antissocial, do artista genial, cuja genialidade faz com que ele tenha dificuldade de lidar com outras pessoas e etc. Também é muito problemático isso, porque da mesma forma como no mito do olheiro que vai te encontrar, o artista recluso, né, a pessoa que tem essa ideia do artista recluso, ela também vai ficar passivamente esperando que as coisas aconteçam. E
As coisas não acontecem quando você está esperando passivamente. Você tem que mostrar de alguma forma o que você está fazendo. Você tem que ser ativo em relação à sua produção, em relação à sua arte, em relação à sua escrita, enfim. Porque se você não for ativo, ninguém vai ficar sabendo. Simples assim. Desmistifiquem. Desmistifiquem essa ideia de que alguém vai chegar até o seu trabalho. Ofereçam antes de esperar alguma coisa em troca, né? Vocês têm que oferecer ao mundo antes que o mundo te ofereça alguma coisa. E você tem que ir atrás das pessoas que podem te oferecer alguma coisa e não ficar esperando que elas te encontrem, porque senão você não vai sair do lugar. E é isso que eu tinha pra falar hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!